Olá pessoal, este é o canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho, e o nosso assunto de hoje é videoaula de porcentagem massa-volume. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho, e essa é a nossa segunda videoaula sobre cálculo de concentração com porcentagem. Agora falando da porcentagem massa-volume. Vamos lá, vamos aprender. Porcentagem massa-volume é a massa do soluto dissolvido em 100 ml de solução. Lembra que o tio tinha dito, aqui a massa é sempre em grama, aqui agora é volume. Tá vendo? Aqui é mililitro, sendo que o primeiro é sempre o soluto e o segundo é sempre solução. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que a gente vê 10% em massa, não saiu aqui o V, 10% em massa, volume de NaCl. Como é que a gente lê isso? 10 gramas de NaCl em 100 mililitros de solução. Muito bem. Se eu tenho 6% em massa-volume, eu tenho 6 gramas de H2S em 100 mililitros de solução. Muito bem. E na letra C, eu tenho 20% em massa, volume de KOH, quer dizer que eu tenho 20 gramas de KOH em que? Em 100 ml de solução. Muito bem, indivíduo. Sabendo ler como é que a gente faz, né? Como é que a gente traduz a porcentagem massa. Vamos ao primeiro exercício. Calcule o valor da massa de ZnCl2 presente em 20 ml de solução 8% em massa volume. Como é que a gente lê isso aqui mesmo, indivíduo? 8 gramas, não é isso? No caso aqui vai ser de ZnCl2 em 100 ml de solução. Muito bem. Agora, se eu tenho 20 ml de solução, se eu tenho 20 ml de solução, eu vou ter X. Então, X vai ser igual a quanto? Daqui para cá eu dobrei, que é 200, andando uma casa, fica 20. Eu dobro ali, que dá 16, andando uma casa, 1,6 gramas de ZnCl2. Só isso, Binho? Sim, só isso. Número 2. Fala assim, calcule o valor do número de mols de hidróxido de cálcio. Lembra que hidróxido é OH-, sempre, Binho, sempre. E o cálcio está na família 2A, é Ca mais 2. Então, Ca mais 2 com OH-, quando eu cruzo, vai dar CaOH2. Então, ele fala aqui, ó, em 50 ml de solução, 1,48 massa-volume. Como é que eu leio isso aqui mesmo, indivíduo? É 1,48 gramas em 100 ml de solução, certo? Mas eu tenho quanto de solução? Tenho 50 ml. Se eu tenho 50 ml, daqui para cá é metade, aqui também vai ser a metade. Metade de 148 é igual a 74. Eu tenho duas casas depois da vírgula, 0,74 gramas, certo? Só que ele não me pediu a massa, ele pediu o mol. Então, uma vez que ele me pediu o mol, o que eu vou fazer? 1 mol do CaOH2, por isso que eu preciso saber qual é a fórmula dele, porque senão eu não consigo calcular qual é a massa fixa. Então eu vou na tabela e vejo que o cálcio é 40, que o O é 16, que o H é 1, aqui é 16 mais 1, que dá 17, vezes 2, que dá 34, com 40, 74 gramas. Então, se eu tenho 0,74 gramas, que foi o que eu achei aqui, eu vou ter X, então X é só andar duas casas, 0,01 mol. Muito bem, essa é a quantidade em mol de CaOH2. Na 3, ele fala assim, calcule o valor da porcentagem massa-volume de uma solução aquosa com 20 ml de volume preparada com 5 gramas de NaCl. Bom, se a porcentagem ele quer saber em 100, não é isso? Qual é a massa em 100? Não foi isso que a gente viu lá em cima? A porcentagem é a massa em 100 ml. Muito bem, 5 gramas em quanto de NaCl? Eu tenho 5 gramas de NaCl em 20 ml, é isso? De volume de solução. Então, se eu tenho 100 ml,
eu vou ter x. Então, x, eu corto 0 com o 0, vai ficar 5 vezes 10, que é 50. 50 divididos por 2, 25 gramas. Então, você está me dizendo que você tem 25 gramas em 100. Se você tem 25 gramas em 100, é a resposta. Se você tem 25 gramas em 100, é a resposta 25% em massa, volume. Então, tá aí o valor da porcentagem em massa, volume. A 4 diz o seguinte: calcule o valor da porcentagem em massa-volume de uma solução aquosa de H2S, cuja concentração seja igual a 1,7 grama por litro. Aqui ele está me dizendo que é 1,7 grama em 1 litro. Quer dizer que eu tenho 1,7 grama em 1.000 ml. Eu que eu acabei de falar lá em cima, a porcentagem é a massa em 100, concorda? Em 100 ml de solução. Então, aqui é 1,7 grama em 1.000 ml de solução, certo? Então, se eu tenho 100 ml de solução, então eu tenho x. Então, x vai ser igual a quanto? Eu corto 0 com 0, 0 com 0, vai ficar o quê? Vai ficar aqui, ó, 10x igual a 1,7. Então, x vai dividir isso, vai dar 0,17 gramas. Então, você está me dizendo que eu tenho 0,17 gramas em 100 ml de solução. Resposta, 0,17% em massa-volume. Certo? A gente pode sempre admitir que a concentração comum é sempre a porcentagem massa-volume vezes 10. Tudo bem? Então, vai ficar C igual a porcentagem massa-volume vezes 10. Se a porcentagem em massa-volume é 0,17, a concentração é 1,7, como está aqui. Tudo bem, povo? Vamos lá. 5. Uma determinada solução aquosa de CaCl2 com 500 ml de volume apresenta concentração em mol por litro igual a 0,4. Então, olha, 0,4 mol por litro. Então, ó, 1 mol, olha aqui, ó, 1 mol, a gente pode admitir assim, ó, o CaCl2, o cálcio é 40 e o cloro é 35,5 vezes 2. Então, dá 40 mais 35,5 vezes 2 dá 71. Então, isso aqui dá 111. A gente pode fazer por regra de 3 ou por fórmula. Por regra de 3, 1 mol equivale a 111 gramas, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 0,4 mol por litro. A gente pode admitir, deixa eu passar para cá, ó, é 0,4 mol em 1 litro, não é isso? Mol por litro. Mas eu tenho 500 ml, que é 0,5 litro. Vai ser x. Então, x é igual a 0,4 vezes meio dá 0,2 mol. Então, se eu tenho 0,2 mol, eu vou ter x. Então, x é igual a 2 vezes 111, dá 222. Mas como eu tenho uma casa depois da vírgula, então dá 22,2 gramas. Certo? A massa é 22,2 gramas. Ele quer a porcentagem em massa-volume. Você concorda que esses 22,2 aqui, você achou para 500 ml? Você rebateu para 500 ml? Então, é 22,2 gramas num volume de 500 ml. Mas você tem um volume de 100 ml. Não é isso? Por que 100? Se você quer saber a porcentagem, tem que ser em 100. Certo? Se a porcentagem em massa-volume, então tem que ser em 100. Então, eu vou pegar aqui, ó, corto 0 com 0 e 0 com 0. Então, x é igual a 22,2 divididos por 5. Gente, dividir por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 2 e andar uma casa. Tudo bem? Então, isso aqui vai ser igual a 44,4, né? Mas quando anda uma casa, então dá 4,44 gramas. Então, a gente pode admitir que a resposta vai ser igual a 4,44% em massa. Volume. Tudo bem? Você pode também fazer essa questão aqui com essa fórmula aqui, ó. Maria mais que merda de vida, que a gente viu nas aulas anteriores, certo? De cálculo de molaridade. A molaridade aí me deu, que a idade é 0,4,
vai ser igual a M sobre a massa fixa dele, que é a sominha aqui, certo? A massa fixa, a massa molar 111, vezes o volume, que é 0,5, certo? 0,5 litros. Cuidado que tem que ser em litro. Então, ó, meio de 0,4 a 0,2, ó, meio de 0,4 a 0,2 é 0,2 vezes 111, vai dar 22,2, perdão, gramas. Certo? Muito bem, indivíduo, muito bem, indivíduo. Então, a gente fecha a nossa videoaula sobre porcentagem em massa-volume e vamos para a terceira videoaula de cálculo com porcentagem, que é porcentagem em volume. Eu te espero lá.